Olá pessoal, vamos aqui para a nossa quarta aula do curso de Python e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as listas, né? As listas elas podem conter qualquer tipo de objetos, então elas podem conter números, podem conter strings, pode conter os booleanos, né, verdadeiro ou falso. E para a gente definir uma lista, a gente utiliza os colchetes. Então como que a gente faz? Aqui eu estou definindo uma variável que eu chamei de lista underline 1 e estou igualando ela, né? Estou atribuindo a ela uma lista vazia. Então, eu coloquei dois colchetes aqui, sem nada dentro. Isso daqui já é uma lista vazia, uma lista sem elemento, né? E coloquei para printar essa variável lista 1. Então, aqui quando a gente dá o Shift Enter, a gente vai ter aqui printado na tela para a gente a nossa lista vazia. Então, aqui a gente tem uma lista sem elementos. Agora, se a gente quiser colocar elementos aqui dentro dessa lista, a gente pode colocar, né, como eu disse, a gente pode colocar o número, por exemplo. Então, aqui nessa lista, nessa mesma variável, eu estou atribuindo agora uma nova lista, que vai ser então a lista contendo os números 1, 2 e 3. Os elementos da lista, preste atenção aqui, eles vão ser separados por uma vírgula, né? Então, você coloca o primeiro elemento, vírgula, o segundo elemento e assim sucessivamente, quantos elementos você tiver que colocar. Aqui, novamente, estou printando esse lista 1, então agora atribui a lista 1 a essa nova lista. Então, a gente vai ter essa lista, vai ser 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo, eu deixei essa mesma variável, né? Só que agora eu fiz uma lista com strings, né? Então aqui, por exemplo, na primeira posição a gente tem a string nome 1, depois nome 2 e nome 3. Quando a gente printa isso daqui, a gente vai ter a nossa lista de strings. E da mesma forma que, como exemplo, a gente tem a lista com booleanos, né? Então com verdadeiro e falso. Então quando a gente dá o Shift Enter, aparece aqui essa nossa lista, verdadeiro, falso, falso, que a gente definiu aqui. Lembrando que os booleanos, né, do Python começam com a letra maiúscula, né? Então verdadeiro, letra maiúscula, falso, começa com letra maiúscula. Com essas listas, a gente pode fazer operações, né? Então, essas listas são interessantes porque a gente consegue operar com essas listas. Vale ressaltar que as strings, né, que a gente viu nas aulas anteriores, elas são uma lista, né? Se você lembrar na aula que a gente viu, né, que a gente pegou de posição, né, a gente viu que a gente tinha as posições na string, posição 0, 1, 2, 3. Aqui vai ser essa mesma ideia, né? Porque as strings são uma lista, né? Então, para a gente pegar, por exemplo, um elemento da lista, né? Suponha que a gente tem uma lista e a gente quer, eu quero pegar o quarto elemento dessa lista, por exemplo. Como que a gente faz, né? Então, aqui um exemplo, eu defini uma nova variável que eu chamei de lista underline test e atribuí ela a essa lista daqui. Então, a lista com números, né? 5, 4, 8, 6, 7 e 10. Para a gente pegar um elemento específico dessa lista, a gente tem que primeiro perceber que a posição inicial aqui, né, onde está esse 5, é o 0. Então, a gente começa contando do 0. Então, o 5 é a posição 0, o 4 vai ser a posição 1, o 8 vai ser a posição 2, e assim sucessivamente, né? Sempre lembrando que começa do 0. Né? Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse 5 daqui, né, ele está na posição 0, então o que eu vou fazer? Aqui eu coloquei um print, né, coloquei para printar o quê? O nome da nossa lista, que eu chamei de lista teste, e entre colchetes, a gente coloca a posição que a gente quer. Aqui que eu estou colocando é a posição 0. Então, esse primeiro print vai printar o 5, que é a posição 0. E aqui embaixo, nesse segundo print, a gente vai printar a posição 5, que é quem? Vamos olhar aqui em cima. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o 10. Então, 10 é essa última posição, né? A posição 5. Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que ele vai printar aqui para a gente justamente o 5 na posição 0 e o 10 que está na posição 5. Então, para pegar uma posição específica, coloque o nome da lista e na frente, entre colchetes, coloque a posição que você quer. Outra coisa que a gente pode fazer com lista é, se a gente tem duas listas, a gente pode juntar essas duas listas. Então, por exemplo, aqui, eu vou utilizar a lista 1 que a gente definiu lá em cima. Lembrando que a última vez que eu rodei foi essa lista 1 aqui, né? Então, essa lista 1 que a gente vai ter vai ser essa lista de verdadeiro, falso e falso. E eu vou concatenar, né, juntar ela com essa lista teste que a gente escreveu aqui em cima, que são esses números. Para a gente fazer essa concatenação, a gente pode simplesmente colocar um comando aqui de mais. Então, eu estou pegando a lista 1 mais a lista teste. E eu chamei isso daqui de uma lista de lista nova, né? Uma nova variável, atribuí isso a uma variável, e printei essa variável lista nova. Então, o que a gente tem? A gente vai ter essa nossa lista 1, que é essa lista daqui de cima, verdadeiro, falso, falso, concatenada com a nossa lista teste, que é essa lista daqui,
que está aqui, né? 5, 4, 8, 6, 7, 10. Então, para juntar listas, né, você pode simplesmente colocar um sinal de mais e ele já reconhece e junta essas duas listas. Outra coisa que a gente pode fazer é analisar o tamanho de uma lista. Então, suponha que você fez um loop, né, que a gente vai ver mais para frente, e armazenou certas quantidades numa lista. Aí você está querendo saber, mas qual que é o tamanho dessa lista, né? Quantos elementos tem nessa lista? Então, para responder essa questão, a gente usa um comando que é o len, né? Então, vamos olhar aqui. Aqui eu estou printando quem? Eu estou printando o len, que vem de length, né, de comprimento. O comprimento de quem? Da lista nova. Então, aqui, nesse comando, len, abre parênteses, lista nova, eu estou printando o comprimento dessa lista nova aqui que a gente gerou aqui em cima. E aqui embaixo eu só coloquei um exemplo, né? Se a gente quiser pegar o último elemento de uma lista que a gente não saiba qual que é o comprimento, a gente pode utilizar esse comando daqui, né? Então eu vou colocar lista nova, vou colocar entre colchetes, né? Que é para pegar o elemento nessa posição que eu vou especificar aqui dentro. E essa posição é quem? Essa posição vai ser o comprimento dessa própria lista menos 1, né? Por que isso? Porque, olha, a gente vai ver aqui. Eu dei o Shift Enter, então aqui primeiro a gente tem o comprimento dessa nossa lista nova, e embaixo a gente tem esse elemento nessa posição que a gente colocou aqui dentro, nessa lista nova. O que está acontecendo aqui? O comprimento dessa lista nova, ou seja, dessa lista que a gente está vendo aqui em cima, é 9. Né? Por que é 9? Porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Então, esse comprimento é o número de elementos que a gente tem na lista. Agora, se a gente quer pegar esse último elemento aqui, que é o elemento 10, como a nossa contagem, né, de posição começa do 0, esse elemento 10 ele vai ter posição 8, não posição 9. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a gente coloca esse comprimento menos 1. Então, quando eu dou esse comando daqui, eu estou pegando o elemento da lista nova, que está na posição 9, que é o comprimento da lista, menos 1, na posição 8. Né? Então, eu pego esse último elemento da lista dessa forma. Outra coisa que a gente pode fazer é organizar a lista de uma maneira crescente. Então, suponha que você tem uma lista e você quer organizar essa lista de forma crescente. Né? Então, aqui eu fiz isso daqui para as duas listas. Né? Então, eu utilizei a lista teste. Né? Onde está essa lista teste? Essa lista teste é justamente essa daqui, então esses números aqui, né, 5, 4, 8, tanto, e utilizei também a lista nova. Essa lista nova é essa junção que a gente tem aqui. Então, como que a gente faz para organizar isso de forma crescente? A gente dá o comando, utiliza o método aqui, .sort. Então, a gente vai pegar a lista que a gente quer e dar um .sort. Da mesma forma aqui, eu peguei uma outra lista e dei o .sort. E lembrando que esse comando aqui, .sort, ele vai alterar a lista e vai alterar a variável que está atrelada à lista. Então, por exemplo, aqui, quando a gente der esse comando aqui, ele vai alterar essa variável lista teste, ou seja, ele vai alterar essa lista daqui e deixar ela organizada. Então, quando a gente printa aqui embaixo, logo em seguida, a gente está printando já essa lista organizada. Né? Tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, quando a gente der Shift Enter, o que apareceu foi 4, 5, 6, 7, 8. Note que ele pegou essa lista daqui e organizou de maneira crescente. Né? Começou do 4 foi até o 10. E pegou essa outra lista daqui e também organizou, né, da maneira que ele chama de crescente. Começou do falso, falso, depois foi positivo, depois começou os números. Né? Outra coisa que a gente pode fazer, né, é organizar a lista de maneira decrescente, né, e para a gente fazer isso, a gente vai utilizar esse mesmo comando, .sort, só que aqui dentro dos parênteses desse método, né, a gente vai colocar um reverse igual a verdadeiro, lembrando sempre da letra maiúscula aqui nos booleanos, né, então verdadeiro. Então, quando a gente coloca esse reverse verdadeiro, ele vai pegar a nossa lista de maneira decrescente, então ele vai inverter isso daqui de forma decrescente. Né? Então, a gente vai pegar 10, 8, 7, 6, 5, 4, e lá a gente simplesmente inverteu essa outra lista aqui de baixo. Outra coisa que a gente pode fazer é, se a gente em algum momento quiser adicionar um elemento à lista, então, por exemplo, eu tenho uma lista de 1 a 5, por exemplo, eu quero adicionar o número 6, como que a gente faz? A gente utiliza o comando o método, né, o comando .append, né?
Então, esse comando ele vai colocar esses valores que a gente vai dar aqui dentro desse comando. Então, por exemplo, eu vou pegar essa lista nova, né, que lembrando agora é essa lista daqui, né, então essa lista nova vai ser essa daqui. Isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado quando vocês estiverem trabalhando, né, para saber se o comando que você está utilizando ele altera a variável em si ou se ele gera uma nova variável, né, um novo espaço na memória para você atrelar uma certa variável diferente, né? Então aqui, utilizando esse comando, né, voltando aqui, utilizando esse comando .append, a gente pode colocar as quantidades que a gente quiser dentro da lista. Então eu vou pegar essa lista nova, vou dar um .append e vou colocar um 29. Então eu coloquei aqui para printar essa lista nova, né? Lembrando aqui novamente que esse .append ele vai mudar essa variável lista nova, colocando esse 29. Então quando a gente der o Shift Enter, vai ficar dessa forma. Então a gente pegou essa lista daqui e acrescentou o número 29. Foi justamente o que a gente colocou aqui dentro. A gente pode acrescentar, né, outra coisa que a gente pode fazer é acrescentar listas dentro de listas, né? Então no Python você pode usar listas dentro de listas, formar matrizes, né? E aqui da mesma forma eu dei o .append nessa lista nova ainda, né, que agora é essa lista daqui. E nesse append aqui dentro eu coloquei uma lista com o número 30 e 35. Então quando a gente printar isso daqui, a gente vai ter isso daqui dessa forma. Então ele pegou essa lista que a gente deu e jogou dentro da lista que a gente tinha. Agora, se a gente quiser adicionar uma lista dentro de uma lista, mas sem ter, né, essa lista, sem manter essa lista daqui, como nesse exemplo daqui, a gente pode ou concatenar daquela outra forma que a gente viu lá em cima, ou então utilizar o comando .extend. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar essa lista daqui de trás, essa última lista aqui que a gente viu, e vou fazer um .extend de 45 e 46 numa lista, né? Isso daqui é uma lista. Quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que ela entrou aqui sem essa lista, né? Então ela entrou da mesma forma que a gente tivesse concatenado lá com o mais, né? Da outra vez que a gente viu lá em cima. Então era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.